Paz do Senhor, amados, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez, um vídeo extra, uma live extra para todos os interessados em bibliologia, a matéria que estuda as Escrituras, né? A palavra de Deus, nossa, a Bíblia que é sagrada. Vamos entender isso daqui a pouquinho, né? Estou esperando aqui o pessoal entrar, né? Falei hoje que ia começar de 8 horas. Não sei se vocês são britânicos, mas eu procuro ser, né? Então, nós estamos aqui para falar daquela que é a nossa melhor amiga. A palavra do Deus é eterno. Glória a Deus por isso. Na hora da luta, na hora da prova, na hora da dificuldade, não tem orientação? Corra para a Bíblia. A oração é você falando com Deus. A Bíblia é Deus falando com você. Glória a Deus por isso. Aleluia. Deus está aqui neste lugar. Ivete, seja bem-vinda, Ivete. Bibliologia hoje, a doutrina que estuda as Escrituras. Aleluia. Está aí o versículo que nós vamos nos basear a live de hoje, né? 1 Timóteo 4:5. Porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então vamos ver se existe base para nós dizermos que a palavra é a palavra de Deus. Pastor, mas por que você está falando isso? Agora, nessa introdução, desde já eu vou dizer, né? Existem heresias em torno de cada doutrina que você imaginar da Escritura, certo? Existe heresias em torno do Espírito Santo, essa aqui tem, né? Da salvação também. E a Bíblia, o estudo dela, não é diferente, certo? Umas seitas dizem que ela não é a palavra de Deus, ela só contém a palavra de Deus. Parece sutil. Vocês podem até dizer assim, nossa, não tem nada a ver. Tem, certo? Tem a ver sim. Porque aí você tira o poder dela, a totalidade dela, a perfeição, o complemento dela, e bota para quem achar o que é palavra de Deus e o que não é. Né? Então, a maioria das seitas dizem que a Bíblia foi adulterada. Mentira de Satanás, certo? Eu peguei uma pessoa que não sabia o que estava dizendo e disse, interessante, e você se diz um pastor, se não acredita na Bíblia como palavra de Deus? E ele disse, mas a Bíblia foi modificada. E como ele insistiu, aí eu disse, você está falando da Bíblia em grego, aramaico, né? E hebraico, ou você está falando de versões da Bíblia, que você está julgando está modificada? Imediatamente, ele disse, Tereza Moraes, seja bem-vinda. Ele disse, e não é a mesma coisa? Eu disse, não, não é a mesma coisa. Porque se você for examinar, a Bíblia foi escrita nesses 3 idiomas. E aí, passada por nosso português, passado para o inglês, passado para tudo isso. E, sendo assim, como são 4 palavras. Olá, boa noite, Tereza. Deus a abençoe. Fique conosco aqui, você vai entender que é sobre a Bíblia, né? Bem interessante para todos nós sabermos. E essa pessoa chegou e disse para mim que ele não sabia qual era a diferença entre versões e a diferença entre a Bíblia propriamente dita. Então eu disse para ele, olha, você pega a Bíblia em grego,
aramaico e hebraico translitera, passa para o português. Ou seja, uma palavra grega, ela tem 4 em português. Eu vou dar aqui uma palavra grega, que vocês vão entender mais ou menos o que ela significa, né? Miseriscárdia, que é misericórdia. Então, misericórdia, para você definir em português a totalidade dessa palavra, só dessas, são 3 palavrinhas que a gente define, certo? a maioria, né? Wellington Oliveira, internet, Tereza, de todo mundo tá um pouquinho de defeito. E aí, nós entendemos que para definir misericórdia, você tem que entender que a palavra miseres vem da palavra miséria, né? Ou miserável. E cárdia ou córdia vem da palavra coração. Então, literalmente é miserável coração. Passando para o português, para você dizer que é uma pessoa incapaz de, naquela situação, entendeu? De resolver aquela situação, é na hora que você fala misericórdia, e aí vai vir 3 palavrinhas para dizer que você é incapaz de resolver sozinho e que você precisa da ajuda do Altíssimo nessa hora. Uma é bondade, né? Precisa da bondade de Deus para aquela situação ser solucionada. A outra é amor, certo? E a outra é benignidade e compaixão, né? Que é, aliás, bondade e benignidade. E aí a terceira é compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro, para que Deus sinta a sua dor, né? Então, Conceição Alves chegou, glória a Deus, aleluia. Então, amados, é muito importante que vocês entendam que a Bíblia é a palavra de Deus. E, diante disso, nós devemos entender o que é o caráter da Bíblia, né? A estrutura dela, como é que ela foi feita? A Bíblia, ela é composta de Antigo e Novo Testamento, certo? Mas a Bíblia é um livro bastante antigo, certo? Que na sua forma original existiu em estrutura de rolo, certo? Está lá em Jeremias 36, versículo 2. Vamos dar uma olhadinha rapidinho? Jeremias 36, versículo 2. E você vai ver a palavra rolo no decorrer da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Em Ezequiel também você vê. Versículo 2 diz assim: escreve num sefer, rolo, né? Rolo de pergaminho. Tá vendo aí? Isto é um livro. Todas as palavras que declarei acerca de Israel, de Judá e de todas as nações, desde que comecei a falar-te nos dias de Josias até este momento. Então ele está falando que a estrutura primeira era de rolo, certo? E aí esses rolos eram feitos de papiro, certo? E pergaminho também. O papiro é uma planta aquática que cresce junto aos rios e lagos e é banhados no Oriente Próximo. Então, se extraía essa planta, tirava a casca dessa planta, né? Dos tocos dela, botava para secar e ali ficava o papiro. É do papiro que vem a palavra papel. Boa noite, Conceição Alves, irmã em Cristo Jesus. E aí você vai entender que ela vem isso daí. O papiro servia também, e deu origem à palavra papel, servia também para a fabricação de canoas de pesca para pântanos. Está lá em Isaías 18:2. Ele é mencionado muitas vezes na Bíblia, em Êxodo 2:3, né? Jó 8:11, Isaías 18:2. Seu uso na escritura vem de 3.000 anos antes de Cristo, certo? E isso é o material que fez a Bíblia.
Outro material utilizado na fabricação dos rolos das Sagradas Escrituras foi o pergaminho e também é mencionado na Bíblia em 2 Timóteo 4,13 e Apocalipse 6,14, né? A Bíblia foi originalmente escrita em forma de rolos, sendo cada livro um rolo, com a invenção do papel no século II pelos chineses e do prelo de tipos móveis em 1450 pelo alemão Gutenberg, foi possível imprimir a Bíblia, né? Era impossível nos tempos dos apóstolos um crente conduzir os livros da Bíblia em sua totalidade. Então veja que os apóstolos eles tinham acesso aos livros, mas veja a dificuldade. Primeiro, não tinha capítulo. Segundo, não tinha versículo. Era por parágrafo. Tinha o livro do profeta e o parágrafo. Na sua Bíblia, na totalidade lá, na época do apóstolo Paulo, antes dele começar a escrever o Novo Testamento, foi Paulo que escreveu a primeira carta dele, antes até de Pedro, João, Mateus, todos eles, foi Paulo, certo? Teólogo, fariseu da seita mais rigorosa, são 7 tipos de fariseu, e ele era da mais rigorosa. Era o chamado hoje, se eu não me engano, os ortodoxos, que usam aquelas franjas e tudo mais, barba longa, e não podia cortar. E aí, a gente, posteriormente, pode fazer de usos e costumes gerais. A gente pega um vídeo para usos e costumes judaicos, que é bem interessante, né? E vocês vão vendo o porquê daqueles costumes, e vocês vão ver automaticamente, isso é inegável, que algumas igrejas que botam o costume não estão guardando direito, né? O que se admirar, só querem colocar peso nos irmãos, né? E aí vem a saber que era o Antigo Testamento. Você veja Mateus citando, quando escreve o evangelho dele, segundo Deus inspirou ele, ditando e cumpriu-se a profecia e tal. Então, ali, a escritura, na maioria das vezes, era citada como as do Antigo Testamento. A paz do Senhor, meu evangelista Giovanni. Glória a Deus, aleluia. E aí, gente, a gente entenda que eles tinham o Antigo Testamento, mas você veja que Pedro diz que as palavras inspiradas que Deus deu a Paulo são parte das Escrituras. E aí a gente já vê a formação do Novo Testamento. Mas Paulo escreveu 1 Tessalonicenses. Foi primeiro livro do Novo Testamento, foi uma carta, certo? Tessalonicenses é carta. Então é lida no feminino. E aí a gente vai ver que a origem são tradicionais, os rolos sagrados eram hebraicas e continuam por tradição nas sinagogas judaicas, que hoje são enormes, né? Em uso nas sinagogas judaicas, ficam lendo os textos do Antigo Testamento. Também agora quero passar para um tópico sobre a origem do nome Bíblia, certo? A saber, agora vocês vão entender que existia Bíblias, certo? Bíblias, mas não a Bíblia que a gente tem na mão, sagrada só. A Bíblia que nós temos na mão foi dada dos apóstolos, certo? Passada para a gente dos livros do judaísmo, passada para a gente. Então, a nossa teologia, ela é judaico-cristã. Então, pega algumas coisas que é os livros básicos do Antigo Testamento e traz para o Novo. Ao Novo Testamento, juntam e fazem a Bíblia, ok? Então, a tradução aqui do nome Bíblia é uma palavra grega. E você não vai achar a palavra Bíblia na Bíblia, a não ser naquelas capinhas que não fazem parte da Bíblia. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você não vai achar essa palavra, não.
Porém, a palavra Bíblia é relacionada à palavra de Deus, certo? E como eu disse, existem algumas heresias. Uma delas é dizer que contém, porque dentro da Bíblia tem a palavra do diabo. Eles tentam enfeitar, mas o mais correto é você dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, porque quando fala do diabo, fala de maneira negativa. Apresenta ele, né? E se eu disser que contém, é uma heresia, porque vai dar o poder para mim dizer o que é palavra de Deus. E não é. A Bíblia, ela já é revelada, a Bíblia, ela já é completa. Tem uma teologia católica, eles acreditam em revelação progressiva. Quer dizer o quê? Que eles acreditam que quem julga é a igreja, se a revelação é ou não é. E nós não acreditamos em uma revelação completa e perfeita. Quer dizer o quê? Que toda revelação que vinha nova, a gente não descarta, dons, revelação, mas toda, o crivo vai ter que passar pelo crivo da Bíblia. Se a Bíblia desmentir, não é para ser tratado como genuíno, é para ser aqui no popular tratado como anátema, descarte. É maldito aquela revelação, aquela coisa nova, certo? E, veja bem, em parte alguma Bíblia encontraremos o nome Bíblia. É um termo de origem grega que é derivado do nome que os gregos davam à folha de papiro quando preparada para a escritura. Então, veja bem, eles tinham as escrituras deles, e quando eles iam preparar, e nesse sentido tem várias Bíblias, né? Então, quando eles iam preparar, só que Bíblia sagrada, só a nossa, entendeu? Mas Bíblias existe. Agora, Bíblia sagrada é só nossa. E vocês devem vigiar nisso, porque do jeito que você sempre conheceu a Escritura, sem tirar versículo nenhum, é que ela é verdadeira. Você não pode tirar versículos de homossexuais, você não pode tirar versículos do Apocalipse, vocês não podem, ninguém pode, não ensinem isso, que isso é heresia. Ela já é completa do jeito que é. Quem não gosta, tem alguma coisa errada. Quando você dá um versículo sobre santidade e alguém se dói, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Quando você dá versículo sobre pecado e essa pessoa se dói, também tem alguma coisa errada com essa pessoa. Porque se você não deu uma explicação dura e você não falou nada duro, você só expôs. A Bíblia, na verdade, se você for ver João 15:3, ele vai dizer: vós já estáis limpo pela palavra que tenho falado. Mas a Bíblia, ela ao mesmo tempo, ela é sal que vai curar. Então, se alguém tem uma ferida exposta, vai doer. Entendeu? Então, tem que vigiar, porque o inimigo vai fazer de tudo para você não ler a Bíblia. Porque ela forma opinião. Então, você tem que entender uma coisa. Deus constituiu homens de Deus, sim. Mas esses homens de Deus, eles têm que estar cientes de que, vamos dizer assim, vocês, se tiverem uma capacidade maior do que a deles, eles têm que ter a humildade de dizer: eu vou honrar esse daqui. Eu vou botar ele mais para cima. Por quê? Porque ele é líder, né? Ele é líder. Então, o homem de Deus que é líder genuíno, ele não fica com inveja quando o outro sobe, não. Ele vai querer que você cresça. Então, o nome dado a um livro incompleto era Biblion, Biblos. Então, esse daí era incompleto, ele estava em fase de construção. Um rolo já preparado era denominado Biblion, certo? Quando juntava vários Biblions, aí chamavam de Bíblia. Então, daí o significado. São 66 livros inspirados por Deus, certo? Então, literalmente, a palavra Bíblia significa coleção de livros pequenos, certo? Juntou vários livros pequenos, formou uma Bíblia, certo? Então, aplicada às Sagradas Escrituras, só foi ser no século
4 depois de Cristo por João Crisóstomo, depois vocês podem procurar nos livros de história, certo? No Google também. Patriarca de Constantinopla no século IV depois de Cristo, certo? Originalmente a palavra Bíblia significa pluralidade, por se tratar de vários livros, porém, por forma de unidade perfeita, tornou-se singularmente o livro, né? A Bíblia. O livro por excelência. Em termos de canonização, definição da Bíblia é a relação entre Deus e a humanidade. O que é canon? Para vocês entenderem o que é canon. O canon, ele é um padrão, uma regra de medir, uma régua de medir, uma maneira que você acha de medir, um padrão que se forma. Então, o nosso canon, inspirado, reto, certo? Seja bem-vinda, Sinara. Marcos Antônio, a paz do Senhor, Deus os abençoe, todos vocês. E aí, a nossa regra de medir é que 66 livros foram inspirados, certo? Mais na frente a gente vai falar, esse é o primeiro vídeo, essa primeira live sobre a Bíblia. E como eu disse, ela é constituída de seções, 2 seções, certo? A Bíblia, ela é a carta magna de Deus e ela é constituída de 2 seções principais. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vale a gente salientar aqui que algumas pessoas eu vejo dizendo, e não são poucas, Velho Testamento. Está errado, viu? É erradíssimo. Vou explicar por quê. Velho é o que não presta mais. Não está em uso. Você veja que a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz. Tem palavra de Deus no Antigo Testamento? Então, a palavra de Deus, aquilo que ainda está em uso, apesar de muito antigo, a palavra certa não é velho, é antigo, certo? Inclusive, os judeus não simpatizam com a ideia de Velho Testamento. Então, aí já é um exemplo para a gente mudar aí, né? Essa maneira de falar. E o Novo Testamento foi composto pelos discípulos de Cristo ao longo do primeiro século da era cristã e não pela Igreja Católica, tá bom? Então, eles vão dizer que foram eles que, né, chegaram como salvadores da pátria e tudo mais. Mas o Antigo Testamento foi escrito pela comunidade judaica e por ela preservado há milênios, até antes da era cristã. E o Novo Testamento foi composto pelos discípulos de Cristo ao longo do primeiro século da era cristã. Depois disso daí, surgiu o primeiro templo, e esse primeiro templo se chamou católica, certo? Aí ela começou certo e foi botando ídolos pagãos para dentro dela. Apesar de tudo isso, ela teve um crescimento por causa do imperador, né, Constantino, que se declarou cristão. Politicamente. Nada de ele ser cristão genuíno, viu? Então, a palavra testamento, a tradução é palavras hebraicas e gregas que significam pacto ou acordo. Testamento é pacto ou acordo celebrado entre 2 partes. Logo, é melhor a gente botar a palavra aliança, né? Aliança celebrado entre 2 partes. Portanto, o Agostinho de Hipona, ele dizia que o Novo Testamento está no Antigo Testamento ocultado. Vou repetir. O Novo Testamento está no Antigo Testamento ocultado. E o Antigo no Novo revelado. Aí, de novo, o Novo Testamento está no Antigo Testamento ocultado e o Antigo Testamento no Novo revelado, certo? Assim, Cristo se esconde no Antigo Testamento e é desvendado no Novo Testamento. Entenderam por quê? Glória a Deus. Então, as seções da Bíblia estão dispostas para a gente concluir, comumente em 8, 4 no Antigo Testamento, né? A gente está vendo as seções aqui, 4 no Antigo Testamento e 4 no Novo Testamento, como se segue. Então, vamos ver
O Antigo Testamento, a primeira parte, são 5 livros, chamado Pentateuco ou Torá, certo? Quando você vê Torá, ensino, mas eles são comumente conhecidos como a lei, né? A lei de Moisés. Quando fala a lei de Moisés, é de Gênesis a Deuteronômio, certo? São 5 livros. Vão fazendo as contas aí, que vai dar 39, certo? Segunda parte é os livros de história, as histórias de Israel, certo? São 12 livros, de Josué a Esté. Então, são 12 livros. Terceira parte são os livros de linguagem poética, chamado livros de poesia. São 5 livros. De Jó a Cântico ou Cantares de Salomão. A quarta parte são divididas em 2 seções de 17 livros, certo? 5 livros cinco livros do Isaías a Daniel, e que são chamados de profetas maiores. Amém? Quando você profetas maiores, é maior em dignidade, é maior porque é melhor. Não, não, não. Quando Deus fala de profetas maiores, ele não vai ter esse termo na Bíblia, é um termo teológico, por questão de capítulo. Amém? Alexandre Araújo, boa noite, amado. A paz do Senhor. Seja bem-vindo. E aqui a gente vê que dos menores, de Oséias a Malaquias, formam 12 livros, que é justamente os profetas menores. Por que menores e por que maiores? Maiores porque tem maior número de capítulos. E menores porque tem o menor número de capítulos. Você acha, abre a Bíblia e cai em Jeremias, porque é maior número de capítulos. Deixa eu dar aqui um presente para vocês. Não diga, porque estará errado, que Salmos, ele é capítulos. Está errado. Salmos é um livro de cânticos, que nem a harpa cristã e o cantor cristão. Amém? Então, os salmos, eles são cantados em hebraico. Nós lemos. Salmos, ele é um livro de cântico. Chama-se Terrelim. Então, eles são salmos, louvores, orações, certo? E eles cantavam as histórias deles, certo? Então, é um povo muito comunicativo com a música. Então, o que acontece? Totalizando 39 livros. A divisão do Antigo Testamento se baseia nos livros por tópicos, com origem na tradução escrita nas Sagradas Escrituras para o grego, que chamamos de Septuaginta ou versão de 70. Versão esta que se iniciou no século III a.C., preparada por um grupo de 72 eruditos em Alexandria. Era a Bíblia no tempo de Cristo e dos apóstolos. Amém? 39 livros, como eu falei no início. O Novo Testamento, ele tem 4 livros que são chamados de evangelhos. Boas novas de salvação. Né? Então, diga as novas. Né? Quem é que diz? Quantas bênçãos a gente não fala assim? Pronto. Antigamente dizia boas novas, diga boas novas aí. Então, de salvação, no caso, 4 evangelhos. O livro de história da igreja, se você quiser estudar a igreja cristã, no Novo Testamento, é Atos dos Apóstolos, certo? Também é conhecido como os Atos de Pedro e Paulo e Atos do Espírito Santo. Entenderam? É muito interessante a gente saber essas coisinhas, né? Mas é Atos dos Apóstolos o nome, tá bom? Amém. Obrigado, Alexandre Araújo. Aí, olha só. Epístolas são 21, como eu disse, Paulo escreveu 1 Tessalonicenses, foi a primeira carta a escrever, mas são 21 de Romanos, certo? Até Judas, antes de Apocalipse. Só que de Pedro a Judas são cartas gerais, certo? E aí a gente vai dividir em outras coisas, mas aqui eu estou só nas seções. Então são 21 cartas. De Romanos a Judas, tá bom assim?
Então, é bom a gente olhar em várias versões, mas os livros de profecia, totalizando-se Apocalipse, que é só um, são 27 livros ao todo, portanto, 66 livros inspirados e confiáveis para você praticar o seu cristianismo, a sua vida cristã, tá certo? Tirar estudos maravilhosos. Então, a Bíblia hebraica não segue a divisão típica dos livros, certo? Então, na Bíblia hebraica, vai dar 24 livros, certo? Então, aqui a gente não precisa ver. Eu quero passar mais a visão cristã para vocês. Então, eu tenho algumas anotações e vou passar alguns versículozinhos sobre alguém perguntar, me prove que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, já estou com minha espada aqui e vou ler para vocês, certo? Um é esse que eu coloquei na live, 1 Timóteo 4:5, porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, quando você está lendo a Bíblia e você está orando para que Deus revele você ali, você está num processo de santificação. Naquele momento, você está se santificando, se separando do pecado, certo? Tem vários textos, mas eu escolhi esses daqui, certo? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Então, vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. É o primeiro texto que eu vou dar a vocês. 1:19 de 2 Pedro. 1:19 diz: sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazes muito bem em prestar atenção a ela como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasce em vossos corações. O 20 e o 21 diz: antes de tudo, sabeis que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, veja aí, mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, em outras versões, orientados pelo Espírito Santo, entendeu? Mas continua sendo a palavra de Deus. Então, está dizendo que ela é inspirada, né? Então, 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 16 ao 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Então, é a escritura que você tem que recorrer, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Está em dúvida sobre uma profecia? Corra para a Bíblia. Se ela não passar aquela profecia na Bíblia, na Escritura, pelos princípios dela, certo? Também não é assim. Você tem que profetizar a Bíblia. Tem gente errando nisso daí, certo? Outra pessoa disse que Jesus, eu faço questão de ler esse versículo, porque dizendo que Jesus, ele é a Bíblia, certo? Ele é a palavra de Deus. Não, ele não é a palavra de Deus, certo? Não, mas você não sei o que. Eu disse, leia o texto. O texto é muito importante, certo? Leia o texto. Olha só. Está lá em Apocalipse 19, versículo 13. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama. Ele não é a palavra de Deus. É pelo nome pelo qual se chama, é a palavra de Deus. Então, ele dizendo, tá aqui na cara, tá aqui. Ele está dizendo que ele se chama, ele não é o verbo, ele se chama palavra de Deus, tá certo? Salmo 119, todos esses textos falam que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, Salmo 119 fala o seguinte, não vou ler ele todo, dou a minha palavra. Versículo 11, primeiro, vamos ver. Versículo 11 diz: em meu coração conservei tua promessa,
para não pecar contra ti. Né? Diz aqui também, como purificará o jovem o teu caminho? Conservando puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra. O 9 e o 11. Né? Ainda em Salmos 119, versículo 89, diz assim, para sempre, Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. Fala de autoridade, né? E Salmo 119, versículo 105, diz, tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Se clareia, quer dizer que pode surgir trevas. E a luz vai ser a Bíblia. Hebreus 4,12, esse é clássico, né? Hebreus 4,12, a Bíblia tem gente errando dizendo que ela é renovada. Só se renova, irmão, aquilo que está velho, aquilo que, e como a gente viu aqui, ela é antiga, né? Mais de 3.000 anos o material dela foi feito, a primeira, né? Então, 4,12 diz, porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz. Se ela é viva, não precisa ser renovada, né? Mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E aqui eu só vou dar as citações para a gente não se prolongar. Eu vou dar Mateus 4,4, né? João 17,17, Provérbios 35 e Jeremias 23:29, que a minha palavra é fogo. Né? Então, em nome de Jesus, eu já agradeço desde já a atenção de todos. Espero que tenham gostado desse estudo. Eu estou fazendo mais resumido, mas vou fazer vários, certo? Ainda vai ter outros sobre a Bíblia, certo? Tem algum bom conteúdo aqui e vou compartilhar com vocês, certo? Então, quinta-feira, toda quinta, mais ou menos umas 8 horas, eu estou com esse estudo aqui, certo? Agora, se tiver algum imprevisto, eu aviso pelo Face, tá bom? Mas segunda-feira, eu vou estar falando sobre pecado. Vamos saber quantos pecados existem, se existe pecadinho, pecadão, né? Se é isso tudo mesmo, né? Como é que eu identifico o pecado e tudo mais, certo? Como é que funciona? Não para a gente praticar, e sim para saber evitar ele, né? Então, será se tudo que se fala que é pecado, né? Então, será nesses daí. Então, vai ser vários vídeos curtinhos, tá bom? Então, a paz do Senhor. E eu, desde já, faço o convite a quem ainda não é evangélico, venha para Jesus, assim, diga, eu aceito a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador e creio que Deus o ressuscitou dos mortos. E agora você, se fizer com fé, crendo realmente nisso, você é salvo. Procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa e dê glórias a Deus por isso. Amém? E a paz do Senhor. Eu digo amém.